A paz do Senhor! Hoje estaremos estudando o livro de Atos. Quem escreveu esse livro? Lucas. Lembra que nós estudamos a respeito de Lucas, o médico? Ele escreveu o Evangelho e também o livro de Atos dos Apóstolos. Particularmente, eu acho esse livro fantástico, porque nesse livro nós temos o relato, o caminho, o desenvolvimento da igreja. Nós vemos as obras do Espírito Santo através dos apóstolos, quando Deus os revestiu de autoridade, e eles continuam pregando o evangelho, sofrendo todo tipo de perseguição, de sofrimento, mas eles mantêm acesa nos seus corações a chama do evangelho. Bem, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito provavelmente entre 60 e 63 depois de Cristo. De fato, é a continuação do Evangelho de Lucas. Ambos formam, segundo o autor, o caminho da salvação. Enquanto o Evangelho apresenta Jesus, Atos apresenta o caminho da igreja. O relato que une as duas obras é a ascensão, ou seja, a subida de Jesus ao céu, e funda a missão universal da igreja, que está em Atos 1 e o versículo 8. Vamos ver o que diz Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vamos lembrar que depois que Jesus ressuscitou, antes de subir ao céu, ele deixou muito claro para os discípulos que eles precisavam de permanecer no templo. Por quê? O Espírito Santo viria sobre eles, capacitaria eles para a pregação do Evangelho. Por quanto tempo eles ficam no templo pregando? Até ser expulsos pelos sacerdotes. Enquanto isso não acontece, é ali que eles ficam pregando. É importante esclarecer isso porque as pessoas perguntam o seguinte: mas se eles não eram aceitos pelos judeus, como eles estavam pregando no templo? É uma boa pergunta. Então perceba que no início realmente era ali que eles falavam de Jesus. Só que falar de Jesus ia contra o sistema do templo, que não aceitava Jesus como o Messias. Lógico que os apóstolos entraram em confronto com os sacerdotes. Qual é a mensagem principal da boca dos apóstolos, dos discípulos? Era Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus cura. E tem que crer em Jesus para ser salvo. Essa era a pregação deles. Bem, o relato que une as duas obras, então, é a subida, a ascensão, que coroa a vida de Jesus e funda a missão universal da igreja. A atividade missionária da igreja é apresentada como a grande viagem de Jerusalém até Roma, centro do mundo na época. Por isso, a evangelização é vista como caminhada e a vida cristã recebe o nome de caminho. Aqui nós entendemos então porque ele fala sobre o caminho da igreja. Podemos dizer que o livro de Atos é o evangelho do Espírito. Nele se conta que o Espírito Santo prometido faz nascer a comunidade cristã e a impulsiona para o testemunho aberto e corajoso do nome de Jesus, isto é, para anunciar a palavra e a ação libertadora de Jesus. Você precisa ler o livro de Atos inteiro. Quando você lê, você percebe que eles pregavam em nome de Jesus, isso após receber o Espírito Santo, porque é um processo. Primeiro a obediência, recebe o Espírito Santo, recebe autoridade, recebe poder, e aí sim, eles vão pregando, e os sinais acompanhavam. Endemoniados eram libertos, doentes eram curados. Então você percebe muito nítido os sinais acompanhando. E com isso muitas pessoas iam
crendo. Esse testemunho provoca o surgimento da grande novidade que tende a transformar pessoas, relações e estruturas da sociedade, procurando alternativas que se chocam frontalmente com os interesses sociais vigentes. A novidade, porém, desperta conflitos dentro da igreja e no relacionamento deste com a sociedade. E aí é que nós temos exemplo. Dentro surge o conflito de tendências. No capítulo 6, nós temos a instituição dos diáconos. Aqui nós temos um probleminha. O que estava acontecendo aqui? Os obreiros, os primeiros apóstolos, eles trabalhavam pregando o evangelho, recebiam as ofertas, eles não tinham um templo próprio, né? Eles usavam o templo dos judeus e eles dividiam entre si as propriedades. Então eles arrecadavam comida também e como tinha muitos pobres na época, era dividido a comida. Porém, no capítulo 6 fala sobre a instituição dos diáconos. Por quê? Houve uma reclamação por parte das viúvas gregas dizendo o seguinte: ei, as viúvas dos judeus estão sendo mais atendidas, estão sendo mais bem cuidadas do que nós, as viúvas gregas. Aí os apóstolos analisaram o seguinte: nós não podemos trabalhar só nessa parte de assistência, nós precisamos manter o foco na pregação e na oração. Aí eles disseram o seguinte: então vamos instituir diáconos, que são obreiros, trabalhadores. Esses diáconos vão fazer o quê? Vão cuidar dessa parte e nós vamos focar na oração e no jejum. Isso aqui é muito importante, porque a igreja de hoje, ela precisa de ter a mesma linha de pensamento. Não deixar de ajudar os pobres, os necessitados, resolver os conflitos internos, mas não pode ignorar o propósito da igreja, que é a pregação do evangelho e ter vida de oração. Aí nós temos outra questão também que está no capítulo 15, outro problema interno, a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Vou ler só 2 versículos que diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vocês não se circuncidar conforme o uso de Moisés, vocês não podem se salvar. Aqui tem outro problema, porque eles estão dizendo o seguinte: tem que se circuncidar. A circuncisão é o pacto da lei mosaica, não do cristianismo. Aí eles tiveram que fazer uma reunião também para resolver esse problema interno. Continuamos. Na relação da igreja com a sociedade, surge o conflito frente ao poder político romano, conflito que perpassa o livro todo de modo velado e como que prolongado, o conflito de Jesus com as estruturas políticas do seu tempo, destacando inclusive que um dos conflitos básicos é o econômico. Tinha-se também um problema financeiro. Muitas pessoas pobres, muitas pessoas em dificuldade. Tinha também a perseguição religiosa. As pessoas que se convertiam, porque o cristianismo no início foi considerado uma seita. Então tinha esse conflito, a pessoa se converteu, muitas ganhavam a conta, muitas não eram aceitas nas próprias famílias. Aí a igreja primitiva, os irmãos naquele amor, naquele entusiasmo, eles decidiram o seguinte: vamos nos reunir e vamos fazer uma espécie de cooperativa, vamos nos ajudar. Então eles vendiam as propriedades, isso não era algo imposto, que fique claro. Isso era algo que eles faziam movidos pelo amor mesmo, de livre e espontânea vontade. Aí eles vendiam, traziam o dinheiro e eles iam se ajudando uns aos outros. Aí dentro dessa linha de pensamento entra Ananias e Safira, que está no capítulo 5, que daí foram lá aos pés dos apóstolos e mentiram que tinham vendido a propriedade e tal, e morreram os dois. Por que morreram?
morreram por causa da mentira. Lembrando que a intenção e a motivação do coração é o carro-chefe da vida de um cristão. Atos dos Apóstolos nos deixa claro que as pessoas verdadeiras no início da igreja, a motivação principal era o amor e o respeito uns pelos outros. Aqueles que trabalhavam ou trabalharam com mentira, como no caso de Ananias e Safira, foram punidos severamente, não pelos apóstolos, mas pelo Espírito Santo. Isso nos faz lembrar o quê? Deus conhece tudo. Isso nos lembra o quê? Onisciência. Ainda nos nossos dias, precisamos ter uma vida de reverência, de respeito e sinceridade perante Deus. Pode-se dizer que Atos é o livro da novidade, também dos conflitos. A gente vê, virava e mexia, tinha alguma situação acontecendo ali. Numa sociedade corroída pelo interesse e egoísmo, qualquer proposta de alternativa mais fraterna e igualitária provoca oposições e confrontos. Em Atos, a igreja aparece como dinamismo polarizado no testemunho e na missão. Olha só, os primeiros cristãos, eles eram motivados. Até porque, quando os apóstolos começaram a pregar em nome de Jesus, os doentes, os endemoniados eram trazidos para eles. E isso causou um confronto muito grande com os sacerdotes. Eles começaram a analisar, não estão trazendo o povo para nós, estão levando para esses discípulos que criaram essa seita e que pregam em nome de Jesus. Tanto é que, se você ler com atenção os capítulos de Atos, você vai perceber que os sacerdotes se reuniram no concílio, fizeram uma reunião, prenderam os apóstolos, depois soltaram porque não tinham provas suficientes para deixá-los presos e com medo também de que o povo viesse a promover uma rebelião. Então tem toda uma questão. E a proposta dos sacerdotes para os discípulos, os apóstolos, foi a seguinte: vocês não vão mais pregar em nome de Jesus. Quanto mais eram proibidos, mais eles falavam de Jesus. Porque a experiência que eles tiveram. É como nos nossos dias, não adianta tentar proibir de falar de Jesus alguém que tem uma experiência viva com o Senhor Jesus. Então você percebe que eles se mantinham pregando, ensinando, e os sinais aconteciam de maneira extraordinária. Vamos analisar agora, tanto pela vida comunitária como o empenho apostólico. A igreja apresentada em Atos é um modelo utópico. Frente às comunidades de todos os tempos e lugares, podem fazer uma revisão a fim de redescobrir sua própria identidade. Aqui voltando à questão dos diáconos e mantendo sempre o foco na oração e no jejum. Igreja que não tem palavra, que não tem oração, não é uma igreja. Porque nós podemos usar a nossa inteligência e estratégias, mas quem é que liberta as pessoas? É Jesus, é o Espírito Santo? Quem é que faz a obra na igreja? É o Espírito Santo. Jesus deixou claro: eu preciso ir para que o Consolador desça. Então o Espírito Santo está na terra hoje, é Ele que nos orienta, é Ele que nos ensina, que nos capacita e etc. Vamos agora à data do livro de Atos no seu encerramento. O livro de Atos termina com Paulo em seu segundo ano na prisão de Roma, que teve início cerca de 60 depois de Cristo. Lucas não dá informações sobre o martírio do apóstolo Paulo, que morreu decapitado entre 66 e 68 depois de Cristo. Os eruditos acreditam que Lucas teria incluído acontecimentos importantes se tivesse escrito depois de 64 depois de Cristo. Portanto, Atos foi provavelmente escrito entre 60 e 63 depois de Cristo. Destinatários. Para quem, então, ele escreveu esse livro? Já que nós aprendemos que cada escritor tinha um público-alvo. Ele inicia esse livro se dirigindo a Teófilo. Como o nome Teófilo significa aquele que ama a Deus,
Foi atribuído, então, que esse livro ele é escrito para todas as pessoas que amam a Deus. Podemos entrar e aceitar essa linha de pensamento. Todo cristão vamos corrigir, deve ler o livro de Atos, porque aqui tem uma riqueza fantástica, espiritual, histórica, e então é muito importante a gente ler, aprender e colocar em prática esses ensinamentos. Principais acontecimentos. O livro de Atos inicia com a ascensão de Jesus Cristo, o qual determinou aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém até que fossem revestidos com uma unção celestial, que é descrita nos fatos ocorridos durante o dia de Pentecostes. Pentecostes é aquela festa dos judeus e os cristãos, os discípulos estavam reunidos ali para a oração. Eles não estavam interessados em festejar, eles estavam reunidos com um propósito, esperando o Espírito Santo. E isso aconteceu quando o Espírito Santo desceu, capacitou eles, aquele fato que veio com o barulho de um vento, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles falavam em outras línguas, e as pessoas que estavam ali, de vários lugares, que vieram para participar da festa, ouviram eles falando na sua própria língua e ficaram admirados. E disseram, poxa, não são pessoas simples, pessoas sem instrução, usando as minhas palavras, e agora estão falando na nossa língua? Era a capacitação que estavam recebendo para a evangelização e para suportar as pressões que viriam para pregar em nome de Jesus. Os capítulos seguintes relatam os primeiros momentos da igreja primitiva na Palestina sob a liderança de Pedro. As primeiras conversões de judeus, depois dos gentios, o violento martírio de Estevão por apedrejamento, a conversão do perseguidor Saulo de Tarso. É importante lembrar que Estevão ele também foi apedrejado, foi a primeira morte, ele é considerado o primeiro mártir. Isso aconteceu por causa da sua fé em Jesus Cristo e do seu testemunho em nome de Jesus. De que forma ele morreu? Ele morreu apedrejado. Pode-se dizer que do começo até o versículo 25 do capítulo 12, o livro de Atos dá um enfoque maior ao ministério de Pedro, capítulo 12, e depois ele se refere à outra metade da obra, centraliza-se mais no ministério de Paulo. Então, até o capítulo 12, você vai ver falando de Pedro. Depois, capítulo 13 em diante, já começa a falar de Paulo, onde Paulo entra na história do Novo Testamento, quando ele está indo para perseguir os cristãos. Lembre que Paulo participou da morte de Estevão. Ele fazia parte da cúpula, ele tinha total interesse em matar esse povo que tinha criado essa seita, enfim. E ele, com a autorização dos sacerdotes da cúpula, ele recebe a autorização para ir a Damasco prender os cristãos. Aí, quando ele está indo, acontece aquele episódio em que Jesus aparece para ele cai do cavalo por causa de um clarão, ele fica cego, é levado para a casa de cristãos, depois recebe oração, sua visão volta e aí ele se torna um pregador do evangelho, um grande pregador. Paulo é fantástico no seu ministério. Acredito que vamos estar detalhando mais isso nas suas próprias cartas paulinas que estudaremos à frente. Então, a partir do capítulo 13, nós temos a primeira viagem missionária, liderada por Paulo e Barnabé. Nós temos fatos importantes também, o Concílio de Jerusalém. No capítulo 16, nós temos a segunda viagem missionária de Paulo, em que o evangelho é levado à Europa. E nós temos no capítulo 19, então,
a terceira viagem missionária de Paulo. Nós temos também o julgamento de Paulo e a viagem de Paulo a Roma. Então, em resumo, Atos no capítulo 1, nós temos a ascensão de Jesus. A partir do versículo 15, Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. Lembra que precisava, porque como Judas traiu Jesus e lá e se suicidou, tal, precisava de alguém substituí-lo. Capítulo 2, nós temos a descida do Espírito Santo. A partir do versículo 14, o discurso de Pedro. E a partir do versículo 37, nós temos as primeiras conversões. Capítulo 3, a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Lembra quando eles estavam indo para orar? E aquele homem acabou sendo curado, depois entrou no templo, testemunhando de Jesus, tal. Essa cura aqui vai trazer uma grande perseguição para eles. Capítulo 4. Pedro e João perante o Sinédrio. Por quê? Por causa da cura desse aleijado. A partir do versículo 32, a comunidade de bens entre os primeiros cristãos. Aí entra, sim, a história de Ananias e Safira, no capítulo 5. A partir do versículo 17, os apóstolos, milagrosamente tirados da prisão, dão testemunho perante o Sinédrio e o conselho de Gamaliel. Essa parte é muito legal. Eles foram presos e quando o Sinédrio estava discutindo, Gamaliel, que foi o professor de Paulo, ele disse o seguinte: prestem atenção que muitos já se levantaram e tentaram incitar o povo e até tiveram seguidores, mas terminou em nada. Então, se esses homens aqui estão fazendo algo do seu coração, vai terminar em nada. Mas se eles são realmente servos de Deus, estão fazendo a obra de Deus, olha o que ele disse para os sacerdotes: vocês não poderão impedir essa obra. E aí eles aceitaram o conselho sábio de Gamaliel. No capítulo 6, então, nós temos a instituição dos diáconos, a história de Estevão, primeiro mártir. A partir do capítulo 7, nós temos aí a defesa de Estevão, e aí ele traz um discurso muito bonito, falando dos patriarcas, tal, um discurso bem inteligente. Atos 8, aí nós temos o evangelho em Samaria. Lembra que Jesus disse para pregar? Em Samaria também, porque eles tinham uma rivalidade, e Jesus mandou pregar. Então nós temos o evangelho em Samaria. Aqui nós temos a história de Simão, aquele que tentou comprar o poder de Deus e foi repreendido pelos apóstolos. A partir do versículo 26, aí entra Filipe na história. Antes já a história de Filipe, quando ele estava pregando aqui em Samaria. E versículo 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Perceba que também, ainda que Pedro e Paulo sejam os protagonistas, os principais, mas você vê os outros apóstolos trabalhando, atuando e sendo usados pelo Espírito Santo. A partir do versículo 26, então, entra a história de Filipe e o eunuco etíope. Lembra que o eunuco, aquele homem que trabalhava para a rainha, que está no versículo 27, um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Se ele tinha ido a Jerusalém para a adoração, ele já tinha um contato ali, ou com o judaísmo ou com o cristianismo. Aí ele está lendo e o Espírito Santo manda que Filipe vá ao encontro dele, e ele vai e pergunta: você entende o que lê? E começa a explicar até que eles chegam num lugar que tem água, que ele vai ser batizado, enfim. No capítulo 9, então, nós temos a conversão de Saulo no caminho de Damasco, e aqui nós temos toda, a partir do versículo 19, toda a descrição que o perseguidor torna-se perseguido. Lembra que matava, que fazia um monte de coisa? Agora ele é obrigado a ceder, né? Agora ele teve encontro com Jesus e agora
os que eram parceiros, amigos dele, agora tentam matar ele. Então, nesse caso aqui, até para ele sair da cidade, ele soube que tinha pessoas na porta esperando para matar ele, então tiram ele por um cesto, pelo muro, salvam a vida dele. A partir do versículo 32, então, nós temos a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. Quem era Tabita? Dorcas, lembra? Aquela mulher que fazia roupas para os pobres e ajudava, e ela morreu. Aí os apóstolos oraram e ela foi curada, enfim. Aí, capítulo 10, nós temos o centurião Cornélio. No capítulo 11, Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Por quê? Lembra que o início dessa matéria diz que foi muito linda a obra de Deus e houve muitos sinais, maravilhas e prodígios, mas havia conflitos. Sim, geralmente o conflito vem por falta de um entendimento pleno das coisas. Então, um aceitava, o outro não aceitava, enfim. A partir do versículo 19, o evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Isso aqui é interessante. Antioquia é o primeiro lugar em que os crentes foram chamados de cristãos. Por quê? Por causa de Cristo. Quem é o centro da religião? Cristo. Cristianismo, então, leva um nome porque nós somos os seus seguidores e fazemos o que ele ensinou e determinou. Capítulo 12, Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão e daí nós temos também o relato da morte de Herodes. Ele mandou matar a espada Tiago e viu que o povo gostou e mandou prender Pedro também. Daí entra aquele relato que a igreja estava orando e tal, e a partir da oração da igreja, então ele é tirado da prisão e continua a sua pregação. A partir do capítulo 13, então, nós temos agora a atuação de Paulo. Então, Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Então, aqui nós vamos ter a atuação de Paulo como um obreiro, como um missionário. As viagens de Paulo eu não vou detalhar hoje, porque eu vou fazer um vídeo especificamente das suas viagens e estarei lançando nas próximas aulas que você poderá acompanhar. Então, a partir do capítulo 13, nós temos a história de Paulo. Os dois personagens principais, Pedro e Paulo, o atuante principal, Espírito Santo. O que nós vemos nesses relatos, então? Como os apóstolos resolviam os conflitos, como eles cuidavam dos cristãos novos, como eles cuidavam das necessidades espirituais, das necessidades físicas e mantiveram o foco no quê? Na pregação do evangelho. A igreja atual precisa de ter a mesma mentalidade. Nós ajudamos as pessoas? Sim. Nós temos conflitos internos? Temos. Temos conflitos externos? Temos. Mas nós mantemos aceso no nosso coração essa chama e nós mantemos o foco na pregação do Evangelho. Portanto, o livro de Atos é um livro, na minha opinião, maravilhoso. Importante destacar que no livro de Atos é narrada a rejeição contínua do Evangelho pela maioria dos judeus, o que levou à proclamação das boas novas aos povos gentios, principalmente por Paulo. Paulo é considerado o apóstolo dos gentios, porque ele não ficou só em Jerusalém. Ele, como nós vamos ver no próximo vídeo, ele foi pregando e fundando igrejas em várias cidades. E ele formava obreiros, ele ensinava, ele orientava. E aí, quando ele viajava para as outras cidades, ou em algumas épocas já preso, ele tem o cuidado de escrever cartas e de enviar para os pastores locais para saber a situação da igreja, para instruir como deveria acontecer a dinâmica de uma igreja, não só a sua fundação, mas os obreiros, como deveriam se portar moralmente e espiritualmente,
as famílias, a família do obreiro, as igrejas. Paulo trata de assuntos doutrinários. Pode perceber nas suas cartas, que nós vamos estudar à frente, que ele trata de assuntos morais e espirituais, porque o seu objetivo é que os cristãos tenham, sim, direção e saibam o que é uma igreja, o que estamos fazendo na igreja e qual é a função principal da igreja. Para os que estão fora, que não aceitaram Jesus ainda, pregamos o evangelho com veemência, para que eles aceitem Jesus. Para os que estão dentro, nós pregamos santificação, transformação, libertação. Por quê? Nós somos o corpo de Cristo, precisamos agir como tal, manter o foco, glorificar o nome do Senhor, mas também salvar a nós mesmos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.